conversar um pouquinho sobre o mundo seria um lugar melhor sem religião. Esse foi um primeiro texto. Olha aqui, cadê? Olha aqui. O primeiro texto, foram dois artigos que nós já lemos antes. Primeiro é: o mundo seria mais pacífico sem religião? E aí eu questionava para mim: o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Sem esse cristianismo que a gente mostra? Para Buda, não, para Gandhi, sim, o mundo seria um lugar muito melhor sem esse cristianismo zeco que a gente tem mostrado por aí. Entendeu? O segundo artigo que nós lemos é a responsabilidade de paz das religiões, inclusive o cristianismo. E conclusões. Neutralidade das religiões. Então, por que existem as guerras e muitas religiões estão envolvidas? Então, veja, primeiro porque temos que lembrar que a religião ela é neutra. Não é religião que promove a guerra, tá? Ela em si é neutra. Segundo, a composição das religiões. Toda religião é formada por trigo e por joio. Essas criaturas é que vão dizer, vão mostrar uma religião boa ou ruim, porque eles vão usar, quem é joio vai usar a religião para comportamentos negativos, comportamentos antissociais, comportamentos diabólicos. Quem é trigo vai usar a religião para o bem pessoal, o bem coletivo e o bem do reino de Deus. Então, quem faz a diferença não é a religião, mas são essas composições, o trigo e o joio. É quem faz a diferença. Também conversamos que a verdadeira causa das guerras não são religiões, mas sim o lucro, o ganho, a riqueza, o capital, o capitalismo. Entendeu? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a causa de todos os males. E aí inclui as guerras. Quarto, a alienação diabólica do marketing. Ou é outro mal diabólico, né? Não somente a ganância, mas também a capacidade que o marketing tem de fazer com que inocentes aplaudam, aprovem, facilitem tudo contra eles. O marketing faz isso. Eu fico contra quem está a meu favor e eu vou ser a favor de quem me é contra. O marketing faz isso, entendeu? Então eu vou estar querendo o aconchego de quem me prejudica. E eu vou falar mal de quem quer me proteger. O marketing não é uma artimanha do cão, não. O marketing é o próprio cão. É o próprio cão. Entendeu? Então, esse é outro mal que a gente tem. Então, não tem nada a ver com religião. O marketing usa a religião, sim, e outras coisas para que a gente esteja sempre do lado de quem é contra nós. O marketing é o próprio diabo. Tá bom? Muito bem. E o artigo que atualmente estamos conversando é o seguinte: a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. Então, vamos aqui à sequência do artigo. Então, hoje a gente chama atenção para o seguinte: dentro do artigo fala assim: estes conservadores religiosos, aqueles americanos, lá nos anos 20 e 30, de 1920, 1930, que isso, inclusive, aí você vai ver, antes quer dizer, seria basicamente a época da Primeira Guerra Mundial e tal. Esses conservadores religiosos atuaram enquanto a sociedade civil organizada
defendendo sua agenda moral em programas de rádio, e TV, revistas e organizações pró-família. Então, esses conservadores, eles usavam tudo isso para atuar contra a sociedade civil. A face política desta agenda religiosa ficou por muito tempo frustrada pela indiferença dos partidos lá nos Estados Unidos, não é, a essa guerra cultural. Os partidos não se envolviam. Isso é coisa religiosa, isso é coisa de religião. Né? Então, isso frustrava esse grupo porque eles queriam que a política pudesse aprovar, pudesse abrir caminhos para o que eles estavam pretendendo. Terceiro, na década de 20, houve uma aproximação com políticos democratas, lá do Partido Democrata, tá? Dos Estados Unidos, em defesa da Prohibition Law, proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. Então houve todo um trabalho naquela época, e aí os democratas pegaram essa bandeira. Aí foi a hora que esses religiosos entenderam que deveriam trabalhar junto com esse grupo, né? Aqueles que estavam querendo proibir a bebida, proibir, enfim, aquelas coisas todas lá naquela época. Já na década de 40, os fundamentalistas de diversas denominações e regiões, denominações aqui, inclusive batistas, principalmente batistas, né? E regiões do país, eles vão criar a National Association of Evangelicals, que é NAI, passando a exercer lobby. Então, é uma organização que eles se estruturam para fazer lobby em Washington, na capital do país, ampliando sua agenda de plano social social para o econômico e internacional. Aí foi que a coisa agora vai diabolizar de vez, né? Então, eles estão trabalhando ali como, até exageradamente, mas dentro do aspecto civil. Então, são religiosos, né, querendo impor aos que não são religiosos, que eles têm um comportamento religioso, essa coisa que a gente até faz, né, ou a gente fez algum tempo atrás aqui, mesmo no Brasil, a gente querer impor aos outros, para que os outros não sejam o que eles querem ser. Entendeu? Não, a gente não concorda, então ninguém tem que ser. Essa coisa déspota que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Isso é só vaidade. Eu quero impor o que eu acho, o que eu penso. Isso é vaidade individual. Se houvesse amor, a gente respeita. A gente pode até tentar influenciar, a gente pode até tentar negociar, né, conversar, mas não impor. Quem ama não impõe. Né? Quando você impõe, é outro aspecto que está aí, e não a questão do amor. Agora, quando chega os anos de 1940, né, ali está pela Segunda Guerra Mundial, o começo da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra e aí por diante, agora esses evangélicos estão agora empenhados em fazer um trabalho político. Aí vão abrir partidos, né? Coisa que acontece no Brasil já, né? É a maneira, se não for de um jeito, tem que ser do outro. Então vamos criar mesmo, para que o Brasil se comporte, mesmo não sendo, mas se comporte como os evangélicos querem que o Brasil se comporte. Então vamos criar partidos, né? E o Brasil tem uns 4 ou 5 partidos ligados a igrejas, a igrejas que querem impor à comunidade os seus pensamentos, entendeu? Nada a ver com Deus, é tudo vaidade, é tudo, né, atrás de grana, tirar dinheiro do Estado para facilitar as coisas que eles entendem que é o correto para o reino de Deus e até para o bolso deles e etc., mas eu prefiro não acreditar assim. Mas não tem nada a ver com o aspecto cristão nisso. O aspecto cristão é que nós somos
Nós somos embaixadores do reino de Deus neste mundo. A gente não tem que impor a este mundo o comportamento do nosso reino. A gente tem que respeitar. Deixe eles, né? Eu posso, se eu for procurado, eu posso ajudar, eu posso influenciar, mas não sou eu que vou impor a eles o comportamento. Eu sou do outro mundo, não sou deste mundo, né? Agora, quem fica nesse brigueiro todo é porque não é do outro mundo, não, entendeu? É porque é desse mundo e quer impor as suas vontades para esse mundo. Tem que entender isso. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não tem esse espírito maligno de imposição dos outros, não. Tá? Muito bem, isso aí foi nos anos 40, não é? Lá nos Estados Unidos. Então veja que a história se repete, né? A história ela não cria, ela se repete. Agora 40, vamos ver aqui. O avanço dos temas religiosos foi tributário ao alinhamento à guerra cultural e ao apoio a leis de base moral, como a proteção de radiodifusão evangélica e restrições na propaganda de álcool. Então entraram por esse caminho aí e vamos impor, né, ao mundo, vamos impor o comportamento que a gente acha. Foi assim que eles fizeram lá. E como diz aqui no ponto anterior, ali no ponto 4, não é uma questão somente moral, não. Aí agora vai ampliar, porque você vai encontrando espaço e você vai botando o seu espírito maligno para funcionar com mais espaços. Aí agora você vai trabalhar com a questão econômica e o cristianismo sempre esteve favorável. Eu digo cristianismo aí, o cristianismo joio. Sempre esteve favorável ao capitalismo, sempre gostou de muita grana, sempre gostou de acumular riqueza, sempre desprezou a pobreza, sempre achou que entendeu que quem é abençoado é o rico, o pobre não é. O cristianismo sempre esteve ligado a isso. O cristianismo joio sempre esteve protegendo esse tipo de coisa. Então, entre rico e pobre, a gente tem que dengar é o rico. O pobre não, o pobre qualquer coisa serve. Sempre foi assim. Ainda mais o protestantismo. Ainda mais o protestantismo. O protestantismo sempre trabalhou com essa ideia. Né? Pobre qualquer coisa serve. O rico não, você tem que ficar dengando, você tem que ficar fazendo os gols, porque, entre outras coisas, ele é mais abençoado, porque ele é rico. Não vai contar, né, as misérias que ele faz para ser e se manter rico. Como também os países europeus viveram lá, tirando, sugando da África, para hoje serem países ricos. Entende? Então, quer dizer, isso não é importante. O importante é que são ricos. Então vamos dengar e fazer o gosto deles. E eles lavam, né, lá em Itabuna diz assim, lava a jega. Né? Eles fazem a festa. Encontra quem bajule, eles vão fazer o quê? Não, não queremos ser bajulados, de maneira nenhuma. Eles entram na onda e aproveitam a situação. Tem esses tolos aí para fazer meus gostos, para que eu vou ficar contra eles? Né? Então a gente está lá fazendo. Está lá no texto bíblico. Em Tiago, capítulo 5, está exatamente isso. É só você dar uma lida. Né? Desde a igreja primitiva, lá em Jerusalém, depois dos anos 40, a igreja se tornou isso, o cristianismo se tornou isso. Essa dengação, né? O rico é quem manda, porque tem o dízimo mais alto, ele já está acostumado a todo mundo fazer o gosto deles, tem que ser do jeito deles, eles é que ditam como é que as coisas vão acontecer. É esse o jogo, né? O cristianismo, desde aquela época, né? Desde aqueles tempos, sempre foi assim. Com ligeiras e pequenas exceções, mas sempre foi assim, sempre. E não temos nem o que reclamar, porque somos nós que fazemos isso. Somos nós, né? Muito bem. Então, essa é a situação, né, de o mundo seria um lugar melhor sem religião, o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que está aí? Eu acho que sim. Eu acho que Buda,
Buda não, eu sempre confundo. Eu, Gandhi e outros muitos, a gente sabe que sim.